Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, sendo meu Savior. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, Tá bonito assim, continua sendo Deus. né? Minha Isso aqui fala. não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vence o homem, somente dele, mas ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, sendo meu Savior. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós estamos aqui, não estou sozinho, estou acompanhado com a minha esposa, para a gente comentar um pouquinho sobre a Bíblia, amém? Amém. Nós vamos estar aqui falando sobre a armadura de Deus hoje, onde é um texto bem conhecido, né? Um texto que fala da proteção, né? do povo de Deus. Eu acho que isso é o apóstolo Paulo, quando falou para a carta aos Efésios, né? Porque lá tinha uma entidade, né? Chamada de Diana de Efésios, e que a luta espiritual era muito grande. Então, muita gente se baseia nesse texto para falar sobre batalha espiritual, né? E é bom a gente lutar e entender que vale a pena a gente comentar sobre esse texto, porque Paulo era um soldado, né? Ele era um soldado que muitas vezes a paz de Jesus, Maria Helena. A paz, Maria Helena. Oi. Então, falar sobre a armadura de Deus, Ana, a gente aprende porque Paulo era um soldado, ele prendia cristãos, então ele tinha conhecimento, ele era um cidadão romano e Roma era uma cidade onde Roma era o Império Romano era o que tinha o melhor exército. Oi, Maria Helena, paz. Então, era o melhor exército, Ana, que tinha na época, era o Império Romano, dominava todos os países. Então, Roma tinha ali o expertise, vamos dizer assim, palavra difícil, né? Expertise, de ter os melhores soldados, as melhores armaduras. Tanto que a gente vê em filme aí que Roma dominou bastante, né? As cidades e praticamente dominou o mundo todo, né? E aqui a gente vai ler do versículo 10, tá? Amém? Nós vamos ver aqui Efésios capítulo 6, versículo 10. Ana, pode ler o versículo 10? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo aqui está trazendo para nós aqui que nós que somos cristãos devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. Ou seja, né, nós temos que buscar o poder de Deus e ser fortalecido no Senhor. Amém? Para isso, o versículo 11 diz: revestivos
de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, duas coisas aqui que a gente já pode ver. Que Paulo está trazendo aqui uma comparação, uma analogia sobre a questão de você se revestir. O que é revestimento? Revestimento é você vestir de algo, né, que te proteja. Não é só vestir, é revestir. Quando você revestir, você veste duas vezes. Você pode vestir essa roupa aqui, né, mas você tem que ter um revestimento por fora para proteger. Por exemplo, um policial, ele geralmente tem aquele colete à prova de bala que faz com que... Oi? Que fala com que a prova de bala para quê? Para que nós possamos... para que o soldado não seja alvejado pelos tiros, né? Pelas balas. Então, revestidos de quê? De uma armadura de Deus. Não é uma armadura, no caso, física, não é uma armadura que vai ter... É uma armadura espiritual, né? Amém. É uma armadura espiritual e essa armadura, para que serve? Essa armadura é a gente crer que está com ela, que a gente não vê, mas a gente crê que está com ela. Para quê? Para que o diabo não tenha poder de nos atingir com as flechas dele, né? Diz a palavra de Deus, né? As flechas, né? Está escrito aqui mais adiante. O que acontece? Ele diz aqui para ser firmes contra as ciladas do diabo. O diabo você vê? Você não vê o diabo. O diabo, ele é espiritual. Se ele é espiritual, essa armadura é espiritual. Então a gente também não vai ter essa armadura física no nosso corpo. Mas como é que a gente é revestido com esta armadura espiritual? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então essa nossa luta é contra essas criaturas espirituais que estão nas regiões celestes. Então a nossa luta, ela não precisa de uma armadura física, uma armadura de roupa, uma armadura de ferro, né, como se tinha na armadura, não, mas é uma armadura espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem ou seja, contra pessoas, né? A gente não está aqui para se armar contra uma pessoa, nem para lutar com ninguém, né? Mas é uma armadura espiritual, como Ana disse, para lutar contra essas forças espirituais do mal que justamente estão nas regiões celestiais. Então o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois teres vencido, permanecer inabalável. Então aqui já fala do cotidiano da pessoa. A gente não basta ter somente uma armadura para ficar mostrando para as pessoas que nós temos uma armadura. Não, essa armadura serve para o dia mau. O que significa um dia mau? Porque essa armadura não é visível, né? Isso. Aos olhos humanos. Quem vê essa armadura sobre nós é Deus e é o inimigo. Isso. Né? Porque, por isso que ela é uma armadura espiritual, não é uma armadura feita por mãos humanas, é uma armadura feita por Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Que nos reveste, que cabe direitinho em cada um de nós. A minha armadura não serve para outro, né? A minha armadura não serve para o pastor, a minha armadura não serve para Maria Helena, a minha armadura é minha. É eu conseguir, né? Através de oração, através da fé, através da busca, ser revestido dessa armadura. Agora, interessante você falou, é que é como se tivesse tamanho, né? Tamanho 2, 3, 4, né, Maria? Não é como se fosse um tamanho, mas não é tamanho, porque ela não é física, ela é espiritual. Mas como que se reveste? Tem gente que vai se revestir, nós vamos ver,
com o escudo, mas que escudo é esse? É o escudo da fé. Né? O outro vai se escudar com a espada. Então, um vai ter por exemplo, uma armadura com a espada maior do que o outro. O outro vai ter uma armadura que o escudo vai ser maior que o outro. Mas por que o escudo é maior? Porque um vai buscar mais a Deus, mais a palavra de Deus, e a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem buscar mais vai ter uma armadura, vai ter um escudo maior. Quem buscar menos vai ter uma armadura menor. Quem crê mais, né? Quem crê que tem essa armadura, né? Isso. Porque eu posso ler a palavra e não crer. Então eu não vou ter essa armadura sobre a minha vida, né? Por isso que ela tem um tamanho, não um tamanho assim. A de Maria Helena, ela não será minha nem sua. Cada um vai ter sua armadura de acordo com a busca que você tem em Deus e na palavra de Deus, para você ter uma armadura cada vez melhor, né? Mais força. Para o quê? Para vencer o dia mal, né? Que nós aqui, para poder resistir no dia mal. Porque no dia bom está todo mundo feliz, não precisa de armadura. Mas no dia que você tem confrontos espirituais, no dia que você está passando necessidade, no dia que você está passando numa luta, né, que você está precisando vencer, lutar contra uma doença. Lutar contra uma doença, muitas vezes você pode se entregar para a doença, mas você também pode resistir e dizer que o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que te cura. Você tem fé pela palavra de Deus. Amém? Amém. E no 14 diz assim: estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Né? O que quer dizer? Porque quando você, essa armadura, ele está falando aqui da couraça da justiça. Quem está com a verdade, quem se cingir é você vestir. Vestir com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você tem a verdade, você é uma pessoa que é justa. A justiça é aquilo que te representa. Ou seja, se você tem a verdade, o pai da mentira é quem? É o diabo. Se você tem a verdade, o pai da mentira não vai poder mais confrontar você. Porque a verdade, ela supera a mentira. A mentira, ela faz cada vez mais você um abismo chamando o outro. Mas se você se cinge da verdade, a justiça vai estar com você. É como se fosse uma couraça da justiça. E no versículo 15... A paz, Solange, Romário, paz do Senhor, Deus, e Valquíria, glória a Deus, a paz que do abençoe. Senhor. Hoje eu estou acompanhado aqui da minha varoa, que está fazendo o trabalho comigo. E aqui no versículo 15 diz o quê? Primeiro, a couraça da justiça. Então quando você veste, se veste da verdade, você tem uma couraça. Aquela couraça que ele botava, né, para não atingir você. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Como é que é isso? Os pés, o que você coloca nos pés? Sapato. Agora, o que significa o sapato, os pés? Os pés significa caminho. Aonde você vai, aonde você estiver, com quem você se relacionar, você tem que saber que você está se preparando, tem que se preparar com o Evangelho. Eu gosto muito de falar de paz. Quando fala de paz, ele fala em Mateus capítulo 5, ele diz, aqueles bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores e não encrenqueiros. Eles não vão criar problema, não vão criar confusão, não vão criar... Então, esse Evangelho da paz, é onde eu for com meus pezinhos, eu vou carregar essa paz comigo. É o Evangelho da paz. Shalom Adonai. Amém? Ele vai estar comigo. Amém, queridos? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando o escudo da fé. Isso aí é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé significa uma proteção.
O escudo, né? O escudo que os soldados carregavam, né? Para se defender, né? Do seu inimigo, Das flechas. das flechas, da espada do outro, pá, pá, pá. Quando lutava assim, ó, tum, espada. E o nosso escudo hoje é a fé, né? Para quê? Para poder apagar Todos os dardos, né? os dardos do maligno, né? Que aí você bota o escudo na frente para pum, pum, pum. Mas o que significa isso, amados? A fé vem como que nós adquirimos a fé? A fé vem quando ouvir E ouvir a palavra. a palavra de Deus. E quando você está revestido da palavra de Deus, que você já tem aqui a sandália, né? Que você calça o sandália com a preparação do Evangelho. Se preparou com o Evangelho, você tem a palavra de Deus. Como é que Jesus Cristo se defendeu do diabo quando ele foi tentado por Satanás? Através da palavra. Jesus chegou lá e o diabo falou o que para ele? Você está com fome, está 40 dias sem comer? Você é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, o escudo da fé é a formação que você tem para você resistir os dardos inflamados do maligno. Amém. E esses dardos inflamados do maligno, ele pode vir de uma forma ou de outra. Ele vai sempre tentar seduzir. O maligno vai tentar com dinheiro, né? O que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10? A raiz de todos os males, né? O dinheiro, a cobiça, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você tem o maligno está ali, você, ou seja, te oferecendo uma coisa, às vezes, eu nunca me esqueço, você está numa situação financeira ruim, às vezes tem alguém ele querendo oferecer de alguma forma um retorno para você, ou então para você roubar. O ladrão é uma pessoa que rouba um dinheiro que não é dele, ele tira de outra pessoa, não é isso? Então, quer dizer, o dinheiro, quem faz isso é o diabo, porque ele é ladrão, amém? Ele é ladrão, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que acontece? Quando você apaga os dardos do maligno, não é somente apagar com o fogo, não, é porque outra situação ele faz também. O que é dardos inflamados? Dardos inflamados é que ele inflama a pessoa. Ele joga um dardo que a pessoa fica toda inflamada, nervosa, raivosa, quer reagir e faz coisas erradas, mata, rouba, destrói, se droga. Quando a pessoa está nervosa, a pessoa se entra na bebida, nas drogas. Então, amados, quando você veste, né, o escudo da fé, é isso? O escudo, abraçando o escudo da fé para apagar os dardos. Então, quando você está com o escudo da fé, você vai repreender toda a ação do diabo contra a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas por que o capacete da salvação? Poxa, capacete da salvação significa o seguinte: se você é salvo, você bota o quê? Você protege a sua mente. O capacete serve para proteger o quê? A mente. A mente, a cabeça, né? Os pensamentos. O ouvido para não escutar o que não deve. Isso. O que diz Filipenses? Por exemplo, o que diz Salmo número 1? Né? Eu vou pregar aqui para a gente poder ver. O Salmo número 1 diz o quê? Todos já conhecem o Salmo número 1, né? O Salmo número 1, eu vou ver aqui. Não andeis na roda dos escarnecedores, né? Então, Salmo número 1, ele vai trazer, vou ler para a gente aqui, para a gente só caminhar um pouquinho mais. Salmo número 1. Olha só, proteção. Salmo número 1, versículo 1. Bem-aventurado é feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque você anda no caminho dos ímpios, se você andar no caminho dos ímpios, você está em pecado, você está em iniquidade. E nisso você vai estar fazendo o quê? Com que a sua mente seja contaminada, né? E lembrando da palavra, né, lá
quando Jesus enfrentou Satanás, né? Isso. Que ele respondeu, o que ele respondeu para Satanás a respeito dos pães? Nem só de pão viverá o homem. Então, é a espada do Espírito, né? Que é a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, né? Não superficialmente, mas quando essa palavra está dentro de nós, quando algo vem contra nós, nós sabemos, né? A palavra certa para responder, não para a pessoa, né? Para a situação, mas para o inimigo. É uma espada. Ou seja, você tem a capacete, eu queria só ver aqui o capacete. O que está escrito aqui em Filipenses capítulo 8? Ana, lê aqui. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de todo crente. Aleluia! O pensamento de vocês, né? Então, o que nós devemos colocar na nossa mente é o capacete. O capacete, você não bota besteira na sua cabeça. E a espada do Espírito é a arma de ataque. Que você ataca o seu inimigo e de defesa também. De defesa também. Você defende com o capacete, protege a mente, né? E a espada do Espírito você também vai se defender e atacar o inimigo, como Jesus falou, né? Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria ler um outro versículo também que está em Tiago, capítulo 4, que eu gosto muito desse texto. No versículo 4, diz assim, ó: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aqui no versículo 7 também, outro texto maravilhoso. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de você. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, purifiquem o coração. Então, amados, é uma forma de você estar protegendo a sua mente e procurando a palavra de Deus para ser espada, para lutar contra o inimigo, contra o diabo. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria chegar nesse versículo 18, porque nós estamos em pleno oração e jejum pela igreja, né? Nós estamos em oração e jejum, 21 dias de jejum e oração, porque com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Agora esse Espírito aí é Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Né? Romanos 8:26 diz o quê? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, né? Intercede por nós sobremaneira, que conhece a vontade de Deus e ora pela gente, né? Se for pastor, eu sou a mãe do Antônio Henrique. Ô, glória! Amém, querida. Deus abençoe. E que bênção. Meu escudo é a minha fé. Amém, Solange. Deus abençoe. Graças a Deus. Um abraço para o Antônio. Que Deus abençoe. Aleluia. Jesus abençoe. Seja sempre conosco aqui. Jesus é contigo. Amém? Maravilha. Então, amados, vamos continuar aqui. Então, orando, suplicando em todo o tempo no Espírito. É fundamental a gente entender que a oração, meu irmão, ninguém pode viver sem oração. A oração é mostrar que você confia em Deus também. Quando você ora, você declara assim: Deus, eu estou orando a você porque eu confio que você vai me responder. Já pensou nisso? Né? Que você, quando ora, por exemplo, se você pede alguma coisa para uma pessoa, você sabe que essa pessoa pode te dar alguma resposta. Se você ora a Deus, é porque Deus quer responder para você. É um relacionamento com Deus, é o seu Pai verdadeiro, é o nosso Pai
dos céus, Pai das luzes, como diz em Hebreus, né? A paz do Senhor, Cleide. E Cleide, boa noite, a paz, Cleide. Estamos nós dois aqui, Cleide. Agora o 19, né? E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Eu falo também por mim, né? Quando Paulo fala por ele, nós falamos por nós. Por quê? Para que quando eu for pregar a palavra de Deus, eu não fale por mim mesmo, né? Também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra. Eu não posso pregar aquilo que eu sei, né? Eu tenho que pregar aquilo que Deus dá para mim. É fundamental isso, é maravilhoso isso. A armadura de Deus é uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente precisa praticar. Isso é fundamental, amados, para o nosso relacionamento do dia a dia, para o dia mal, a gente precisa praticar, porque quem pratica, esse vai ser revestido de poder. Amém? Como disse lá, quanto ao mais seja fortalecido no Senhor, no versículo 10, e na força do seu poder. Amém? A gente é fortalecido pela força do poder de Deus. Amém? E outra assim, para que a palavra com intrepidez faça conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Por que ele está falando que ele é embaixador em cadeias? Ele estava preso. A carta, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso numa cadeia. Paulo, nessa época, estava preso. Estava preso. Embaixador em cadeia. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que representa uma nação. Por exemplo, você vai numa embaixada dos Estados Unidos, ali tem aquilo ali é dos Estados Unidos. É representante dos Estados Unidos dentro do Brasil. Eu e você somos embaixadores de Cristo. De Cristo. Somos embaixadores porque nós representamos a cidade celestial, a nação. Nós somos cidadão dos céus. E é por isso que nós somos embaixadores. Agora, ele estava preso na cadeia, mas nenhuma cadeia vai amarrar o Evangelho. Nada pode fechar sua boca do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é graça, é amor, é força, que vai fazer com que você cada dia mais se reveste de graça, de poder. Eu posso estar passando uma luta tremenda, uma dificuldade tremenda, mas o que significa isso, amados? Para mim, se o Evangelho está dentro de mim, está dentro de você. E esse Evangelho, ele vai fazer o que comigo, amados? Ele vai me dar força e poder para eu poder resistir o dia mal, como disse ali. Vai me dar escudo da fé, vai me dar a sandália do Evangelho, vai me dar a armadura de Deus, para que eu possa lutar contra o espírito maligno nas regiões celestiais, contra os principados e potestades que tentam contra a minha vida, contra a sua vida. Amados, vestir-se do Evangelho. Hoje eu passei uma situação muito difícil hoje, né? De manhã eu tive uma luta espiritual, porque eu estou passando uma fase que eu estou lutando contra uma enfermidade. Mas quem me dá força, amados? Se eu estou aqui agora, né, minha esposa que é companheira minha, que passa junto comigo, ela sabe disso. Só o Senhor. Eu posso estar em cadeias, como Paulo. Você pode estar em cadeias. Mas essas cadeias, elas vão ser repreendidas. Eu gosto muito de lembrar do terremoto. Quando Paulo e Silas estavam presos naquela cadeia, e eles ficaram presos lá no fundo da cadeia, eles oraram e caiu um terremoto e as cadeias se rebentaram. E eles ficaram livres, todos os presos também. E ele ainda salvou o carcereiro ali que estava preso. Jesus, e com certeza naquela época, né, Paulo já devia estar revestido da armadura, senão ele não ia conseguir resistir, né? Aquela situação em que ele... Eu nem imagino como é que é, né? Porque a gente reclama, às vezes, de tão pouco, né? Imagina, né? Naquela época, estar numa cadeia, né? Suja, molhada, machucado. Ele estava no fundo do cárcere, ele estava no lugar mais
mais seguro, ou seja, para não fugir de mais qualquer jeito, como se seguro, fosse mais sujo, né? mais sujo, mais úmido. E além disso tudo, ele estava todo machucado, né? todo ferido. Então, se ele não tivesse revestido, né, dessa armadura espiritual, ele não ia conseguir resistir, né, a tudo aquilo que os homens estavam tentando fazer contra ele, mas que aqueles homens estavam sendo influenciados pelo inimigo, né? Então, hoje também a mesma coisa acontece com cada um de nós. Mas eu gosto de dizer, você falou uma coisa que me lembrou assim, que ele diz assim, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava em cadeia, ele estava preso, mas ousado para falar. Ou seja, ele estava preso, mas a palavra de Deus estava na boca dele. Abrir, e também para mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra. E quando ele abriu a boca e falou e orou, ele louvou a Deus lá dentro da cadeia, né? Ele louvou lá. Eu lembro até que eu estava lá na cadeia, agora eu estou sempre lá quando eu volto assim nessas viagens no tempo, eu vou com o pastor Alexandre, né? Que cadeão, ele vai comigo nessas viagens. Então nós fomos no turno do tempo, entramos no turno do tempo, fomos lá na cadeia e vimos lá, ele estava cantando uma música. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. E de repente, ó, tremeu a cadeia e todas as correntes se rebentaram e todos foram soltos. E aí o carcereiro falou assim, eu vou me matar. Não, se mata não. A palavra de Deus está aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ninguém pode prender um crente, porque se você já está liberto, se Jesus, Evangelho de João 8,36, se Jesus te libertou, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Vamos estar encerrando e vamos estar orando por vocês. Eu vou pedir hoje a minha parceirona aqui, para estar orando por vocês. Eu também vou estar orando, quero orar por vocês, Cleide, a verdade, isso aí, Cleide. Deus está cuidando de tudo, amém. O meu socorro vem do Senhor. Só a palavra de Deus, olha só, Cleide só está botando a palavra de Deus. Deus está cuidando de tudo, o meu socorro vem do Senhor, amém? É isso aí. Vamos orar? Então, como nós lemos, né, hoje, a armadura de Deus, eu quero profetizar nas nossas vidas essa armadura, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, por cada um, Pai, que participou desse culto, Deus, e por aqueles que talvez amanhã vão estar ouvindo, outro dia, mas eu quero hoje profetizar, Deus, na vida dos teus filhos, Pai, essa armadura, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem lubrificar cada pedacinho da armadura. Amém, de cada Jesus. um, Aleluia. Senhor. Vem, Senhor, afiar a espada, Senhor. Amém, Jesus. Ah, Jesus, se há algum furo Senhor, na bota, Senhor, Pai, coloca, Deus, o teu remendo, coloca, Senhor, Pai amado, a tua sola, Pai, para que nada venha atingir o caminhar de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Senhor. Que, Pai, que o escudo, Pai, por acaso possa estar danificado, Deus. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, ajustar, Senhor. Venha, Senhor, colocar a tua mão para que esse escudo continue sendo perfeito para o uso de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, porque queremos ser teus soldados, Pai. Queremos, Senhor, pertencer ao teu exército, Pai. E o teu exército é um exército de vitória, porque tu és um Deus de vitória, Pai. Amém. O Senhor não entra em nenhuma batalha, Pai, para perder, Pai. Verdade. O Senhor só entra para ganhar. Amém. Porque, Senhor, o Senhor decreta na tua palavra a vitória para cada um de nós. Aleluia, Senhor. Jesus. Ah, Jesus, que a nossa armadura seja ajustada nessa noite, Pai. Que a nossa armadura seja lubrificada com teu óleo, Pai. Que a nossa armadura seja, Senhor, Pai,
que caiba em cada um de nós da forma perfeita, Amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que há um exército, Senhor, no meio da igreja metodista, Senhor. Amém, Jesus. Há um exército, Senhor, no meio do povo de Deus, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, um exército vitorioso, Amém, Pai. Jesus. Um exército, Pai, que quando levanta a espada, Pai, é para derrubar o inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Ah, Senhor Deus, coloco também em oração todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Pai, e que se sintam alcançados, Pai. Que sintam, Senhor, Pai, se estiver doente, você seja curado, Pai, em nome de Jesus. Se você tiver com um problema, Pai, que talvez esteja te aprisionando a sua mente, em nome de Jesus, que essa prisão seja agora solta. Amém. Saia da mente, saia toda prisão, toda doença, ó Senhor Deus, todo malefício, tudo aquilo que possa financeiramente, coisas que machucam, que ferem, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma cada família, cada casa, Senhor, que a graça de Deus envolva cada um dos teus filhos, ó Pai. E quem for ouvir essa palavra, sinta-se fortalecido na força e no poder de Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado aí por tudo. Semana que vem, quinta-feira, estamos aqui, mas final de semana estamos aí na igreja, né? Firme e forte nos nossos cultos e também amanhã na oração que tem com a Daniela. Alacleide Barreto, cura, Pai, nosso pastor. Opa, receba o teu filho. Fortaleça a sua companheira Ana, ô glória, cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu recebo esta oração, Cleide, em nome de Jesus. Recebo, Maria Helena, o socorro vem do Senhor, amém. Deus abençoe a Solange Tavares, né, Pai do Antônio, que Deus abençoe, e também o Romário, e todos que estão aí, recebam essa bênção. A Valquíria, né, hoje eu não estou vendo a Rosângela, não estava, daqui a pouquinho ela vai estar assistindo também. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou me desligar, que daqui a pouco a gente tem uma reunião. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, a gente continua.